Estamos começando mais um Resenha do Galinho aqui na Band e hoje o nosso convidado é um dos grandes nomes, né, do futebol brasileiro, só que hoje está fora do campo. Poderia estar, quem sabe, o Si não joga bola, como jogador também, mas infelizmente aquelas coisas que acontecem com a gente, contusão e tal, você tem lesão grave e acaba sendo obrigado a parar de jogar. E aí escolhe outro ramo, vai lá, passa, estuda, se determina e hoje está num dos cargos mais importantes do futebol brasileiro, na CBF, né? Grande Rodrigo Caetano. Que bom, que prazer, Resenha do Galinho, te receber aqui. Poxa. Agora do outro lado. Ô, Galo, eu que quero te agradecer o convite. É uma honra estar aqui contigo, nunca imaginei, né? Porque você foi e é o meu grande ídolo desde Obrigado. a infância. E tenho registros, inclusive, disso, quando comecei a jogar. Quem não se inspirou no Zico, né? E um testemunho que eu dou para quem nos acompanha é que depois que a gente te conhece como pessoa, essa idolatria ela só aumenta, né? Porque tudo que você representa tem um tamanho enorme no mundo como atleta, mas como figura humana é impressionante. Tive a oportunidade de conviver contigo e sei bem o que tu representa também como cidadão. Então eu estou honrado em estar aqui e emocionado ao mesmo tempo. Mas tá devendo uma pelada com a gente aqui. Já foi convidado muitas vezes. Não, mas não tem nível para isso. Não tem nível. Pelada de gente de 70 anos, tu não tem nível? Não, pô, tem brincadeira. Não. Mas eu não sei como é que tá aí também, joelhão, né? Não, mas agora dá pra brincar. Dá pra brincar. Dá pra brincar, que bom. É um prazer. E brincando, você começou sua carreira lá no Grêmio, na base do Grêmio, né? Fiquei muito tempo, eu entrei com 10 anos, né, na escolinha do Grêmio, fiquei até os 22 anos. Depois era aquela história, ainda tinha passe, né? Então eu fui... lei do passe. A lei do passe, fui vendido para o Mogi Mirim, em São Paulo. Tive a oportunidade lá de participar de uma geração realmente maravilhosa, né? Marcou um clube, né, do interior, um clube pequeno, que tinha lá um presidente realmente visionário, que era o seu Wilson, que acabou montando aquele chamado Carrossel Caipira, o Rivaldo, Valber, Leto, enfim, outros grandes craques, sobre a liderança do saudoso Vadão. E bom, enfim, e depois percorri aí outros tantos clubes, né? Joguei em Juventude, Náutico, Sport, um clube do interior lá que marcou muito na época, que é o Brasil de Farroupilha, Farroupilha. Enfim. Mas eu tive uma lesão e lá com meus 27 anos isso interrompeu um pouco, porque... Foi o que? Ligamento cruzado? Eu fraturei fratura de tornozelo. E aí teve que passar por cirurgia, 8 meses parado. E aí o meu retorno, é claro que com 28 anos, voltei já me preparando. Olha, logo ali na frente eu vou ter que parar. E foi mais ou menos isso que me despertou, assim, o que fazer no pós-carreira. E era uma época, né, Galo, que não tinha esse negócio do profissional no clube, né? Era meio que a estrutura dos clubes era o presidente, um vice-presidente, um supervisor e comissão técnica. E pouca gente na comissão técnica, né? Pouquíssima. E aí... Logo depois, lá meados de 2001, veio o negócio da Lei Pelé, e, enfim, com a extinção da Lei do Passe. E aí eu acho que os clubes procuraram melhorar a sua estrutura de pessoas. E ali eu já estava pensando em parar, parei com 33, lá em 2003. E você, num momento desses, você estava para ir para fora, né, do Brasil. Exato, com 27 anos eu fiz um pré-contrato com o Compostela da Espanha, que era a primeira divisão. Fui assistir um jogo lá no Beira-Rio e acabaram gostando, eu fui bem no jogo, assinamos um pré-contrato, mas foi aí que eu tive a lesão. E lamentavelmente essa transferência para a Europa não aconteceu. Costumo muito dizer que a gente não sabe o destino, né, Galo? Mas aquele momento, o destino me fez, olha, não deixou eu percorrer esse caminho, mas me abriu uma outra porta logo a seguir, nessa nova função que o Brasil, aqui o futebol brasileiro, entendeu como importante também, que é ser realmente um executivo de futebol. Passaram a conhecer você como executivo, né? E não como atleta. Verdade. Mas toda a parte de atleta, tudo aquilo que você viveu em momentos anteriores, né?
a forma, a estrutura dos clubes e tudo, depois que tudo aquilo que você Pá, você falou uma coisa... sabe onde é que pode tirar e o que pode continuar, né? Por mais que não tenha sido um atleta, né, assim, de sucesso ou de destaque, enfim, percorri alguns clubes, né, clubes de bom nível no futebol brasileiro, que me deram a experiência para isso que você falou, né? Que consigo hoje na profissão ter esse diálogo com os atletas da forma como eu gostaria que fizessem comigo. Isso, claro. Alguns Que é o mais importante, né? que são os princípios. Você sabe melhor do que ninguém, né? Sempre deu aula disso dentro e fora. O atleta, ele gosta da verdade. Ele gosta da verdade. E às vezes a verdade é dura. É dura, é isso aí. Mas é melhor, né? É sempre melhor. Sempre melhor. Então, a capacidade de eu me dialogar, de eu falar com os atletas e ao mesmo tempo, seja com os presidentes, com a instituição, com os órgãos, através, né, da parte acadêmica, eu acho que facilitou bastante esse meu caminho. Lembrando também, né, Galo, quem me fez parar, é importante isso aí, porque foi um cara, vale o registro, foi o Paulo César Carpegiani, me fez parar em 2003, ele Grande falou, Carpege. né, que ele tinha o clube dele lá no Sul, RS. E aí ele me conhecia, ele falou... Foi quem? Thiago Silva, Ronaldo, né? o próprio Ederson, que depois chegou a jogar no Flamengo. Jogou no Flamengo, né? O meia. Todos formados lá. Teve aquele problema de saúde, não foi? Teve. Bom jogador, graças a Deus, né? recuperado. Tudo bem. Mas o Carpegiani foi um que insistiu ali, olha, deu pra ti, 33, vem trabalhar comigo aqui. E como é que foi lá com ele? Trabalhando no time, a tua função lá? No dia seguinte, ele já, né, que ele foi ser o treinador lá da seleção do Kuwait, eu já assumi meio como superintendente de tudo, né? E organizando lá, porque tinha uma equipe profissional, mas o foco dele era na base. E tive a oportunidade, né, de conhecer e trabalhar lá com o Thiago Silva hoje, que joga até hoje. Realmente é um monstro como atleta e como pessoa também. E fui meio que aprendendo, né, Galo? Aprendendo no dia a dia, porque garoto ainda, eu tinha 33 para 34 anos. Porque normalmente nessa função, né? Pois é. É muito jovem. Bastante jovem. E aí, nesse período, eu acabei concluindo a minha faculdade, que eu tinha iniciado lá atrás. E depois disso, eu tive o convite para voltar ao Grêmio, já na função de gestor, mas ainda na base. Mas Você foi um dos primeiros executivos no Brasil, né? Olha, assim, tivemos, né, referências que hoje ainda estão, né, tipo o Paulo Angione, o próprio Isaías, tiveram alguns outros tantos. Eram mais de que supervisores, chamados de supervisores naquela época, né? Na verdade, pessoas de larga experiência, porém, ainda não tinham tantas atribuições como tem hoje executivo, né? Por conta disso. Hoje cuida, inclusive, da criação do plantel, né? Tudo, montagem, né? De elenco, montagem logística, de elenco, exatamente. Relação com os outros departamentos, marketing, enfim. E realmente aumentou muito, né, a responsabilidade dessa figura, que criou a importância. Você mesmo disse há pouco tempo, né? Antigamente a gente era muito reduzido o grupo de pessoas que trabalhavam num clube. E hoje, você vai ver que esse executivo, muitas vezes, ele tem muitos braços, muitos profissionais abaixo, ao lado, trabalhando. Então a responsabilidade é muito grande. Mas lá tinha, dentro daquela época, daquela coisa, tinham, né, profissionais que trabalhavam, talvez não com essas atribuições todas, mas ali a partir da questão da Lei Pelé, com a necessidade de você controlar o quê? O contrato. Sim. Porque o maior patrimônio de um clube passou a ser o jogador. O contrato. Lógico, então você não podia perder, era um cuidado muito grande. É até hoje, né? Mas, enfim, eu acho que ali despertou a necessidade dos clubes em melhorar a sua estrutura. Agora, você não acha que, em termos de mídia, pelo que ele representa no clube, o executivo não poderia ter mais espaço do que o espaço é dado só ao treinador? Porque a gente vê o executivo, na hora de montar o elenco e tal, às vezes um vice-presidente de futebol fala mais do que propriamente o executivo que trabalha ali. Eu não sei, isso aí eu não estou vendo que eu não fui executivo, mas por exemplo, tive no Kashima, quem contratava os estrangeiros era eu, então disso falava eu. Não precisava o técnico falar. Claro.
Entendeu? Sim. Então o que eu vejo aqui é de tudo que acontece, só o treinador que fala. Você tem o executivo, além do vice de futebol. Dependendo do clube, né? Dependendo do clube, exatamente. Hoje, assim como está mudando o modelo de gestão dos clubes, né? A chegada das SAFs e tal, eu creio que isso está mais assim, centralizado no executivo de futebol. Os clubes associativos, é claro que às vezes, né, dão um peso maior para um dirigente estatutário, seja um vice de futebol, até um diretor de futebol, junto ao treinador. Se a gente for observar, é um pouco isso. Com a vinda das SAFs, que são empresas e os donos, de forma legítima, tem que se proteger um pouco mais, eles põem o profissional. Vai lá você. O treinador, né? O treinador e o executivo. O executivo, claro. Nas SAFs, o executivo tem uma voz, assim, um destaque um pouco maior, porque ele está representando os interesses. Tipo, estava o Ronaldo assim no Cruzeiro e o treinador, entendeu? E ele tinha, o Ronaldo tinha as figuras dele lá, que hoje, né, o Pedro Martins, inclusive, que está no Vasco, que falava pelo futebol, quando o Ronaldo não estava. Então ele representava os interesses da SAF, porque a SAF nada mais é que o futebol do clube. Então acho que isso aí deu um destaque maior para o executivo e relevância. Mas vou falar por mim, Galo. 20 anos nessa profissão, entrando na 21ª temporada de forma ininterrupta, né? Só que agora, claro, no cargo da seleção. Em todos os clubes que eu passei, eu sempre procurei estar mais presente nas entrevistas e nos microfones na hora ruim. Eu acho que essa era mais o meu papel, entendeu? Porque eu também gostaria, se eu fosse atleta, que na hora ruim, o profissional, o diretor fosse lá nos defender. Então, sempre apareci no momento de uma derrota, ou uma eliminação, e às vezes, né, para o grande público, você fica um pouco como associada a tua imagem a uma derrota. Não, pelo contrário. Me interessa são aqueles que eu comando. Claro, que é o... Não o externo. O externo vai julgar sem a gente... Não tem jeito, Não né? tem jeito. Tem jeito. Mas o que importa, e aí que eu falo, é como eu remeto à época que eu era atleta. Me interessa, assim, a quem eu lidero. Funcionários, os atletas, enfim. Então, nessa hora de um resultado adverso, eu acho que é a hora que o executivo tem que aparecer mais. Eu acho que hoje está um espaço de maneira exagerada para o treinador. Responsabilidade, tudo, toda hora tem uma entrevista do treinador, de manhã, de tarde, de noite, antes do jogo, depois do jogo, sabe? E eu acho que não tem o seu percentual de responsabilidade, mas, também... Concordo. Tem muita gente envolvida no futebol que precisa botar a cara lá também, né? Até por isso, eu falo muito com o Dorival atualmente sobre isso. Assim, acho que o treinador já tem muita coisa para se preocupar com o treino, claro, com as escolhas, já tem um desgaste de escolha. Programação. Tudo. E tem que explicar quando dá certo e principalmente quando não dá certo. Então, as demais situações que são administrativas, logística, montagem de elenco, tem profissionais para isso, né? Para que o treinador, eu brinco, tem que estar com a mente... Já sabe, já conversou, já tem reunião, você vai conversar. Tudo informado, tem que saber que as coisas fora do campo funcionam, para que o treinador tenha a mente dele cada vez mais tranquila. Isso aí, ele tem que falar do jogo, dali, pensa igual. Da equipe, de tudo que aconteceu no jogo e tal, da satisfação dele, pronto. No mais, programação, problema de indisciplina, falta de jogador, não tem que ser perguntado para treinador. E assim, né? Entendeu? Você pegou também uma época, né, em que se tinha, como a gente falou, não tinham tantas pessoas trabalhando fora do campo, não tinha essa estrutura toda hoje. Então, os clubes brasileiros, a grande maioria dos clubes, a coisa funciona bem fora. Então, o treinador, eu acho que tem que botar energia, minha opinião, cada vez mais naquilo que realmente ele tem de maior relevância, que são as escolhas, os treinos, a parte tática. Que já é muito muito Não, é muito, mas para que ele esteja bem para esse tipo de função, né? E não se envolver com outras coisas onde ele vai, muitas vezes, desviar até a atenção e a energia dele. Bom, se você tivesse trabalhando num clube, aí eu ia dar uma espetada para falar e tal. Mas como está lá na seleção, a gente tem o patrocínio hoje da BetSat e os caras sempre confiando na gente e tal, turma muito legal.
E a gente sempre pergunta aqui, né? Ó, o Campeonato Brasileiro, como é que tá e tal. Eu vou dar uma colher de chá pra você, além de ser meu amigo e tal. Você disse que era... Fã. E fã, Eu pô, fã. então não posso botar você em furada, tá? Aí queria que depois a gente vai pro intervalo, depois você guardasse aí, bebe sua aguinha com calma, dá uma pensadinha. Os times brasileiros como estão, hoje seleção brasileira com mais jogadores que jogam no Brasil, e lógico que você passou por times que são candidatos e tal. Se você quiser falar os times que estão mais assim com um percentual maior, tudo bem, pode Tá escolher, então fica a seu critério, mas sem nenhuma responsabilidade. Aí você pode perguntar para mim, e você? Aí eu vou lá e boto lá meus 4, tá tudo bem. Perfeito. Ok? Vamos lá, vamos lá. Então é isso. A gente está batendo esse papo aqui maravilhoso com Rodrigo Caetano, aqui no Resenha do Galinho, e já já a gente volta. O Cariocão Série A2 é na tela do Band Esportes. E neste sábado tem América e Maricá, às 14h, ao vivo. A gente está de volta aqui na Band com o Resenha do Galinho, hoje batendo esse papo com o Rodrigo Caetano, um dos homens fortes, né? O executivo hoje da seleção brasileira, que está, né, numa situação difícil, a seleção brasileira em relação à eliminatória. É fácil ver o Brasil em 6º lugar, né? Mas a gente tem certeza vai mudar isso. Eu deixei aí uma pergunta para a gente falar sobre Campeonato Brasileiro, quer dizer, eu sei em quem eu apostaria, né? BetSat já deu aquela abertura pra gente, vamos lá aí, meu filho, vai nessa que é boa. Então a gente vai chegando. Mas você, pô, convidado especial, tá aí. Campeonato Brasileiro, tá dentro das expectativas, os times, aqueles que estavam sendo considerados favoritos, você inclusive estava trabalhando que nos últimos 2 anos ganhou um título, não? Em 2021. Que foi o Atlético Mineiro, né? Assim, Galo, eu penso que quando inicia o Campeonato Brasileiro, que se aponta, se avalia muito o elenco, né? E depois, dentro do campo, conforme as partidas, é que vão se confirmar isso. Mas eu acho que não foge muito, não. Galo, Palmeiras e Flamengo, né? Vem se revezando ao longo desses últimos anos, estão ali entre os 4 primeiros, 5 primeiros. E, na verdade, o sprint, aquele final, que chegar na 22ª rodada ali, que a gente já vai logo na virada de turno, que é o que está acontecendo aí em breve, porque o campeonato realmente é um campeonato muito duro. Quando entrar ali da 22ª, a gente já vai ter uma ideia dos blocos, né? Que separam. Mas eu creio que esses 3 aí... Agora uma coisa... Dificilmente não estarão entre os que vão conquistar. Campeonato Brasileiro, tipo como a Premier League. Uma dificuldade muito grande. São Premier League, acho que são 18 times, né? Também são os mesmos... Acho que não são 20 não, né? Os mesmos 20. Mesmo 20, quer dizer, 38 jogos. Tu é daquela máxima do Guardiola, botar uma gordura no início, né? Sabe que no meio tem dificuldade, mas as 8 rodadas finais é que são as decisivas? Eu acho que até um pouco antes, sabe, Galo? Aqui, porque o nosso equilíbrio é maior. Lá você vê. Lá tem clubes que muitas 4, vezes... 5, né? E que fazem superior a 80 pontos. Aqui é muito difícil, né? São casos raros, assim, que o campeão supera os 80 pontos, enfim. Mas uma verdade absoluta é que aqui no Brasil, o último colocado pode ganhar do primeiro. É fato. Então, assim, eu acho que regularidade. Acho que essa é a chave
para ser campeão brasileiro. É uma maratona muito grande, em que equipes que têm um ótimo aproveitamento em casa e um médio aproveitamento fora, dificilmente não vão estar ali no G4. Então eu vejo muito mais como uma maratona, porque se você põe uma gordura e não mantiver isso, logo ali na frente alguém vem e acaba te ultrapassando. Mas 2 problemas que afetam bastante às vezes os times, né? Primeiro, quem tem jogador em seleção, seja do brasileiro ou de outros países. Que não é só no caso da seleção brasileira. Que não é só da seleção Cada brasileira. vez mais jogadores aqui. Exatamente. O número aumentou agora. Aumentou. Né? É verdade. Então são diversas datas FIFAs. Essas datas o campeonato não para. Da Copa América. As outras param. As das eliminatórias no segundo semestre param. O Campeonato Brasileiro vai parar nas eliminatórias? Sempre parou. Olha. Sempre parou. Não olha para. Que eu vou. Parou. Acho que às vezes o Brasil joga na terça-feira, tem jogo na quarta. Perfeito. Isso sim. O cara tem que pegar um avião e chegar e muitos não botam para jogar. Isso é fato. Não, né? O que eu falo que para é no período da data FIFA, que entra numa segunda e vai até a outra terça, nesse período não tem jogos. Mas joga-se no domingo e se retoma na quarta. Isso é fato. Então, é lógico que isso é um primeiro... E o segundo, quando abre o mercado na Europa, às vezes os jogadores que estão se destacando, o clube perde. Perfeito. Né? E muda-se muito, bem que isso é um fator que é importante ser lembrado. Isso altera profundamente na questão técnica e competitiva dos clubes. Né? Porque muito antigamente, não, alguns anos atrás, você montava o elenco, a janela mais determinante era de janeiro. Era. Agora está aí no meio. Né? Agora, a do meio, ela pode, às vezes, te elevar na condição de uma busca de um título, de uma classificação de Libertadores, ou até tentar salvar de um possível rebaixamento. Então, aquela janela do meio do ano, ela modifica uma tabela. Seja para contratar, como para perder, né? Para perder. Você acha que com esse aumento dos estrangeiros, isso aí pode afetar, inclusive, a seleção brasileira na vinda de novos valores, né? Falta de espaço, como sempre aconteceu, né? Renovação e tal. Hoje é mais fácil, eu posso estrangeiro, eu vou lá, pego, em vez de promover essas categorias. Por exemplo, o Palmeiras hoje, Palmeiras era um time de contratação, de repente começou a promover o quanto de grandes jogadores surgiram lá. Perfeito. E depois de um trabalho, porque base demora. Demora. E interromper um processo de base é rápido. Agora, o Flamengo adotou outro. Formava e vendia. Né? Antigamente ganhava, formava, né? O Flamengo fazia em casa. Craque se faz em casa. Aí depois, agora não, agora está vendendo e está adquirindo verba e contratando mais do que o normal. Verdade. Então, o que eu vejo é isso, pô. Eu acho que o futebol brasileiro, estrangeiros, sempre tiveram espaço, seja treinadores, seja jogador, mas o número 9 eu acho que é exagerado. Assim, a gente sempre teve aberto, né, para treinador, para atletas, coisas que às vezes a gente não vê, né? Me diz aí, atleta brasileiro, jogador brasileiro de sucesso ou de relativa oportunidade, vamos dizer, que jogou na Argentina. Mas nós recebemos bem eles, não? Enfim. Eu vou lembrar um do Júlio César, que jogou lá, o Uri Geller. Mas assim, passagens... O Yarley, que teve o Boca Júnior, né? O Luiz Alberto Zagueiro, se não me engano. Tino Sani. Então, assim, mas nós aqui no Brasil sempre estivemos abertos, também por conta da economia, né? Nossa economia favorece essa busca. A única discussão que eu vejo, assim, talvez ela não seja excludente, né? Nós vamos ter... O talento, ele prevalece. Então, assim, se tiver o bom jogador... vai superar, né? O que na minha visão não pode, é aí você trazer jogadores, por serem aqui sul-americanos e em tese mais baratos, jogadores medianos. Que aí sim pode tapar a oportunidade de um jogador brasileiro, independentemente de idade. Uma das grandes vantagens da Premier League foi isso. Levou para lá só jogadores top, jogador de nível da seleção. Que ajuda na formação. Que ajuda na formação. Claro. Exatamente. Para um menino que está subindo, um garoto, jogar com o jogador
selecionável, ok. Na Itália, quando teve aquela que eram só 2, pô, só estavam os melhores do mundo ali. Exatamente. Isso que a gente tem que E cuidar. aí o italiano via aquilo lá todo domingo, via o melhor. O moleque ajuda, né? Ajuda, vê um futebol diferente. Exatamente. Né? Desenvolve, né? Agora, isso que nós temos que ficar atento para que essa abertura de um número maior que não seja preenchida por jogadores medianos. É que eu aí nos lembro do atrapalha. Japão. O Japão, pô, tu não levava um cara legal, o japonês já leva assim, porra, como é que eu vou ficar na reserva pra um cara desse? Exatamente. Só porque ele é estrangeiro? Só porque ele é estrangeiro? Só porque é brasileiro? Não, agora vai um de nível, o cara, porra, legal, que me ajuda aí, me ensina e tal. É outra história, pô. Penso e o igual. futebol brasileiro, me desculpe, mas está na frente Total. de todo mundo para ser mais E que respeitado. aqui tenhamos os melhores estrangeiros, porque faz bem pro futebol brasileiro também. Mas Claro, os melhores. Os melhores. Né? Que não Os nivelemos melhores. por baixo, que esse é um risco, é um perigo. A gente tem que ficar atento nisso aí. Cara, o papo tá ótimo, a gente vai ficando por aqui. Agora, vai batendo papo e tal. Você, eu tava vendo ali na ficha, cara, tem título aí de tudo que é jeito, né? Mas comecei Acho que só cedo nessa função. falta um, hein? Mas já Vamos? pensou? Então, o que a gente quer é isso, né? Que possa Deus te abençoar, Obrigado. né? Aliado a toda a sua competência, toda a sua forma de trabalhar, forma de ser. Né? E a gente vê isso, não foi à toa o sucesso que você teve por onde passou. Né? O lidar com o jogador, o fato de ser atleta, como você mesmo falou, para que, né, esse Mundial volte Amém. para o nosso país, né? Entendeu? Então a resenha do Galinho tá lá junto. Opa, que isso. Tamo junto para poder, né? Deixa o meu grande abraço com o Dorival. Dorival já teve aqui no início do resenha do Galinho e foi pé quente para ele, porque ele ganhou logo 2 no Flamengo. Aí, tem que voltar. Tem que voltar. Voltar. Tem que voltar. Vamos cobrar dele. Tem que voltar. Fala para ele lá, ó. Uma coisa é técnico do Flamengo, e lá, agora outra coisa é técnico da seleção brasileira. Não, vamos trazer ele aqui. E agradeço muito de Poxa, coração, toda a sorte isso, do mundo, não. todo o sucesso do mundo. Aqui, Tá. isso é uma relíquia, uma honra de coração. E eu te agradeço demais, eu falei no início e falo agora no final. Manda um abraço antes pro nosso querido Rodrigo Paiva, Opa, que faz pode aquele deixar. meio campo bonito lá da... O Xará é fantástico. E te dizer que as pessoas que te conhecem, que não te conheceram só como atleta, e que te conhecem como ser humano, sem dúvida, isso já foi dito por muitos, eu estou sendo aqui redundante, mas importante registrar aqui no teu programa, porque torna-se muito mais ídolo daquilo que eu vi quando eu era criança, que eu tinha ali meus 12, 13, 15 anos. É por isso que você foi artilheiro em um certo período também, né? Eu tive a pretensão de jogar com a 10 também, entendeu? Mas assim, não, Galo, você é ídolo de toda uma geração, de todos nós, de todos os meus filhos, enfim. E isso é muito Obrigado, bacana. beleza. Tá? E muito multiplicado pela figura humana que você é. Então, obrigado, eu me sinto homenageado estando aqui. E honrado e orgulhoso, tá, cara? Tá bom. Aproveito também para te dar um abração aí para toda a tua família. Obrigado. Tá? Que os teus Obrigado. filhos sabem que são meus amigos. E o convite está feito, né? Quando acalmar as coisas, a gente, ao voltar do Japão, aí a gente Vai ser uma honra. Mas eu vou entrar em forma. fazer Fica tranquilo. Vou entrar em forma. Como é que é o tic-tac ali com os Já velhinhos pensou? aqui? Que legal. Obrigado de coração. Falou. É isso aí, gente. Resenha do Galinho sempre trazendo grandes histórias, grandes nomes, aqueles que vão à luta, né, ralam para poder vencer naquilo que escolhem. Rodrigo Caetano é um desses, um dos grandes vencedores do futebol brasileiro, hoje num cargo dos mais importantes, nos passando essa confiança, essa segurança para que o Brasil volte à sua conquista do Mundial. Ok? Então, fiquem sempre aqui no Resenha do Galinho, aqui na Band, porque tenho certeza o programa mexe com você.